irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Jesus nos abençoe. Hoje nós estamos com a responsabilidade de conversarmos sobre o livro Conduta Espírita, o seu capítulo 46, que nos fala sobre perante a própria doutrina. Então vamos verificar a fala de André Luiz, os itens que ele coloca para nós analisarmos. Então, o primeiro item, André Luiz nos fala o seguinte: apagar discussões estéreis, esquivando-se a criação de embaraços que prejudiquem o desenvolvimento sadio da obra doutrinária. O espírito da verdadeira fraternidade funde todas as divergências. Bem, meus irmãos, nós sabemos que nós não somos espíritas perfeitos, somos espíritas imperfeitos. E na condição de espíritas imperfeitos, em alguns momentos nós entraremos em divergências com os nossos irmãos. Nós temos aí pessoas que pensam diferente do que nós na casa espírita e essas divergências muitas vezes afloram. Se nós formos ver o Evangelho de Jesus, nós vamos verificar que os seus discípulos, em alguns momentos, entravam em divergência. Tem uma passagem de Lucas que nos fala que os discípulos conversavam entre si quem seria o maior no reino de Deus. E aí Jesus esclarece que o maior seria aquele que fosse o servidor de todos. Então é para nós verificarmos que a divergência ela existe. Enquanto nós estivermos a caminho da luz, a caminho da evolução, em alguns momentos nós teremos divergências com os nossos irmãos. Mas nós não podemos transformar a divergência em dissensão, ou seja, em problema pessoal com aquele que está pensando diferente do que nós. Então nós temos que respeitá-lo, temos que mantê-lo com tranquilidade, temos que tratá-lo de forma educada, mas em alguns momentos, se a divergência vier afetar o bom funcionamento da nossa casa, nós temos que usar de energia com esses que estão divergindo, estão se mantendo apartados daquela diretriz doutrinária que a casa estabelece. Por isso que é importante que todos nós, que toda a casa espírita, mantenha-se atrelada ao movimento espírita. O movimento espírita, ele é o farol para a casa espírita. Então, as diretrizes da Federação Espírita Brasileira, do Conselho Estadual Espírita do Estado do Rio de Janeiro e outros segmentos confiáveis do movimento espírita, os médios confiáveis do movimento espírita, como Divaldo, como Chico Xavier, como Raul Teixeira, é importante nós mantermos então essa sintonia com essas pessoas para que as divergências sejam dirimidas, para que nós consigamos todos caminhar no sentido de manter uma homogeneidade. E quando nós falamos em relação à FEB, em relação a estarmos atrelados ao movimento espírita, não significa que nós tenhamos a FEB como a detentora absoluta da verdade. A FEB ela dá as diretrizes básicas e cada casa espírita vai atrelar essas diretrizes à sua realidade. Então a nossa casa, por exemplo, é uma casa de pequeno porte, no sentido de termos poucos frequentadores, poucos trabalhadores, nós iremos adequar as orientações da FEB à nossa condição, ao nosso público-alvo. Então isso é importante para nós dirimirmos as divergências. Agora, elas sempre existirão e o importante é nós aprendermos a conviver com essas divergências, a resolvê-las de forma fraterna, e se aqueles companheiros desejarem
aqueles que estão divergindo, em algum momento desejarem seguir por um outro caminho, ir para uma outra casa, ir para um outro grupo, que eles tenham liberdade de fazê-lo e nós não vamos, nós que a casa matriz, né, a casa de origem, não vai ficar com retaliação por causa disso, mas às vezes é necessário uma atitude mais enérgica, porque as divergências elas são normais, mas as diretrizes doutrinárias não podem ser afetadas por causa de grupos divergentes. Então agora vem a outra colocação de André Luiz. Não restringir a prática doutrinária exclusivamente ao lar, buscando contribuir de igual modo na seara espírita de expressão social, auxiliando ainda a criação e a manutenção de núcleos doutrinários no ambiente rural. Todos estamos juntos nos débitos coletivos. Então, logicamente que, dentro das nossas possibilidades, nós temos que alargar as nossas contribuições, nosso auxílio, o nosso empenho de servir a doutrina para além do nosso grupo familiar ou da nossa família espiritual. Então, muitas vezes, nós temos parentes consanguíneos necessitados de ajuda e nós ajudamos ou auxiliamos aquelas pessoas, mas quando se trata de ajudar alguém fora do nosso círculo consanguíneo, nós já não temos a mesma disponibilidade. Então nós temos que, sempre que possível, estendermos as mãos à família universal, aquela pessoa que você às vezes não conhece, não tem contato, não é seu parente próximo, mas é seu irmão em humanidade, é filho de Deus igual a cada um de nós, e nós temos que fazer isso. Um dos problemas que nós temos, por exemplo, no o Conselho Espírita de Unificação, do qual a nossa casa participa, é que quando nós criamos um evento coletivo do para a unificação, né, visando temas da unificação, a adesão é muito baixa, muito pouca, porque a maioria dos companheiros fala assim: mas eu já trabalho lá na minha casa espírita, já tenho tanta coisa para fazer, já tenho tanta atividade, eu não tenho tempo para tratar ainda para o seu. Então, isso é uma limitação de entendimento, como nós vemos aqui com o André Luiz. Todos estamos juntos nos débitos coletivos. Então, participar do movimento espírita é fundamental para todos nós. Como nós já falamos no primeiro item, né, a casa precisa estar antenada no movimento espírita. O movimento espírita oferece uma série de atividades coletivas, uma série de reflexões doutrinárias para que o trabalho das casas espíritas se melhore. Então é preciso que as casas espíritas se integrem, se unam e que façam um trabalho coletivo, que se habilitem a, quando tiver um encontro um encontro do CEEG, ou até mesmo da FEB lá em Brasília, para quem tiver possibilidade de viajar, que nós estejamos dispostos a participar. E outra coisa que aí já fica restrito a um número menor de pessoas, quando você tiver a condição de ir para o interior, né, e participar de uma casa espírita, ou até mesmo fundar uma instituição numa cidade em que não tenha centro espírita, que nós nos disponhamos a fazê-lo. Eu tenho um amigo meu que ele foi para uma cidade interior, que lá predominava o catolicismo e o protestantismo, e não tinha centro espírita. E ele aí se propôs, ele e a esposa dele, a fundar uma casa espírita. Começou com um núcleo familiar, num salão bem simples, né, que eles alugaram, e começaram ali a trabalhar. E hoje já a instituição foi crescendo, foi aumentando o número de trabalhadores e frequentadores, e hoje está
num outro local com um número muito maior de pessoas. Então esse companheiro fez isso, seguiu essa recomendação de André Luiz. E se algum de nós mudar para uma cidade interior e uma cidade que tenha pouco centro espírita ou que não tenha centro espírita, que nós possamos fazer alguma coisa por aquele local, plantando uma semente de luz, deixando ali alguma participação nossa no processo de disseminação do espiritismo. Continuando. Orar por aqueles que não souberem ou não puderem respeitar a santidade dos postulados espíritas, furtando-se de apreciar-lhes a conduta menos feliz, para não favorecer a incursão da sombra. O comentário em torno do mal, ainda e sempre, é o mal a multiplicar-se. Bem, aqui é aquela questão da intolerância, né? Então a gente vê que muitos de nós ainda somos vítimas dos preconceitos e da intolerância. Então, me permito contar uma experiência cotidiana que nós vivenciamos outro dia e que eu me peguei errando exatamente nesse ponto aqui que o André Luiz está falando. Outro dia eu peguei um ônibus que estava indo para a praia e tinha uns jovens de uma comunidade dentro do ônibus. E aí eu estava ali observando, né, aquele momento, e eles falando alto, mexendo com as pessoas na rua, falando palavrão. Um deles acendeu um cigarro de maconha, e enfim, uma atitude totalmente desequilibrada. E eu intimamente me sentindo incomodado com aquela atitude, eu já estava criticando mentalmente os companheiros, né? Aí teve um rapaz lá que começou a reclamar, e eu já ia também entrar na reclamação. E quando eu já estava para entrar naquele coro, né, porque o pessoal estava reclamando do cheiro da maconha. Aí quando eu vi agora os ônibus fechados, né, esses ônibus que teriam que ter ar-condicionado, que o ar-condicionado não funciona, aí o ônibus vai todo fechado com aquela ventilação deficitária e o rapaz fumando maconha. Então, aí eu já ia entrar também naquela reclamação lá dos passageiros e tal. Aí me veio a observação mental que a doutrina nos fala: ó, cuidado com a intolerância, cuidado com o julgamento infeliz. Eles são pessoas que não tiveram a mesma educação que você, tem uma vida muito mais difícil que a sua, né? Tem uma situação financeira e educacional deficitária, são oriundos de famílias não muito equilibradas, que tem um pai preso, então aquelas observações pertinentes. Então eu não consegui me equilibrar, resolvi saltar do ônibus e verifiquei que eu ainda estou muito distante dessa colocação aqui do André Luiz, mas pelo menos eu tenho a percepção da necessidade de melhorar nesse ponto. Eu não vou ficar mascarando, falando assim: ah não, é porque eles são mal educados mesmo, eles também estão errados. Não, eu que ainda não tenho um olhar de compaixão e de misericórdia para certos irmãos que têm problemas. Por exemplo, eu tenho um amigo nosso também da doutrina que ele fala assim: ah, eu com estuprador, eu não consigo perdoar estuprador. Então são esses preconceitos, essas intolerâncias que nós ainda temos em relação também à questão da homoafetividade, né? Quantos de nós espíritas, apesar de verbalmente, teoricamente, nós falávamos: ah não, a homoafetividade é uma coisa que nós temos que aceitar, que hoje é normal, mas se tiver na nossa família, como é que a gente vai reagir? Se um filho nosso, um parente próximo, adotar uma conduta homoafetiva, trouxer um namorado ou uma namorada do mesmo sexo para a tua casa, como é que você vai encarar? Como é que você vai conviver com aquela situação? Então nós temos que nos preparar exatamente para não fazer comentários maldosos, não julgarmos indevidamente e orar por aqueles que estão necessitados, que é o que eu devia ter feito
eu estava lá, em vez de eu ficar reclamando dos rapazes, eu tinha que ter entrado em prece, em oração, pedindo a espiritualidade para atenuar aquela situação, para atenuar o problema ali dos rapazes, para que eles pudessem não usar droga ali naquele momento. Enfim, mesmo que eu tivesse saltado do ônibus, como eu fiz, porque o cheiro estava muito forte, eu não estava aguentando, que eu deixasse ali uma semente de luz, uma prece, uma oração, para que eles seguissem em paz. Não, nem me lembrei de nada, eu fiquei só reclamando, não cheguei a verbalizar totalmente o que eu estava pensando, mas fiquei pensando, poxa vida, que falta de educação, que a polícia devia parar esse ônibus, pegar esses rapazes aqui. E aí quando um passageiro começou a reclamar, eu também já ia entrar na reclamação, mas depois, ainda bem que eu resolvi saltar para não... E a discussão continuou, o ônibus foi embora e o pessoal discutindo, debatendo, reclamando. Quer dizer, então, são situações de desafios existenciais que nós temos que olhar de outra maneira, né? Se fosse falar, tinha que falar de uma forma educada, tranquila, tentando orientar os nossos irmãos, ou então ficar em prece, se não quiser falar, ou se não tivesse possibilidade de verbalizar alguma orientação, que ficássemos em prece, é o correto. Mas a gente não lembra disso, infelizmente, nós ainda erramos muito, e por isso que somos espíritas imperfeitos. Mas, pelo menos, nós já reconhecemos o erro. Eu não tenho vergonha nenhuma de estar confessando para vocês o meu deslize, e vou me policiar para não errar de novo. Então, voltando aqui à colocação de André Luiz: desapegar-se da crença cega, exercitando o raciocínio nos princípios doutrinários, para não estagnar-se nas trevas do fanatismo. Discernimento não é simples adorno. Vejam, é outro ponto também, né? Eu vou continuar aí colocando para vocês alguns equívocos que nós cometemos. Então, quando eu comecei a fazer palestra, eu falava assim: o Espiritismo é a religião, não é uma religião, como se o Espiritismo fosse a melhor de todas. E hoje, com a experiência que nós temos, eu sei que não é bem assim, que nós temos que respeitar todos os segmentos religiosos: o espiritualismo, a Umbanda, o Candomblé, o budismo, o catolicismo, enfim, todos têm que ser respeitados. Então, nós, com isso, evitaremos a fé cega e o fanatismo religioso, de achar que somente nós que estamos com a verdade, somente nós que conhecemos o Evangelho, que a nossa interpretação é a melhor. Então, esse equívoco que outros companheiros de outros segmentos colocam, nós não podemos errar nesse ponto. Nós temos que ter isso muito claro, que o Espiritismo é um dos caminhos que levam a Deus, mas não é o único, e também não é o melhor. É mais um dos caminhos que levam a Deus. Quando Jesus nos fala sobre o Consolador prometido, ele está nos falando a respeito de princípios do cristianismo primitivo que foram esquecidos ao longo do tempo e que foram retomados com o Espiritismo. Mas não significa que nós devamos manter a pretensão de querer impor os nossos conhecimentos ou as nossas orientações doutrinárias aos demais, dizendo: nós somos melhores, nós que somos o Consolador, vocês estão errados, vocês são ignorantes. Em nenhum momento nós podemos fazer isso. É uma falta de compreensão caso façamos. Então, tomemos muito cuidado, inclusive também em palestra, quando a gente for fazer referência a outras religiões, né? Porque ali, coitado, o irmão é do neopentecostal, ele está todo errado, é um pseudo-sábio. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas colocações. Aí continua aqui o André Luiz: antes de criticar as instituições espíritas que julgue deficientes, contribuir em pessoa para que se ergam a nível mais elevado. Quem ajuda, aprecia com mais segurança. Ou seja, caso nós conheçamos instituições espíritas que tenham problemas
administrativos ou problemas doutrinários, que nós nos coloquemos à disposição dos companheiros para ajudar. E não fiquemos naquele postura assim, coitados, tá vendo como é que eles são ignorantes, tá vendo como é fulano, presidente do centro, tá totalmente errado, tá totalmente equivocado. Não, a gente não pode fazer isso. Nós temos que ter uma atitude de colaboração, de fraternidade, compartilhar conhecimentos. Então, nos oferecer para fazer uma palestra, fazer um estudo, fazer algo que nós possamos, ou então contribuir financeiramente mesmo, caso nós tenhamos possibilidade, com 1 quilo de mantimento, enfim, o que for possível fazer para nós auxiliar. E por isso, volto a repetir, por isso a importância da participação da Casa Espírita no movimento espírita, porque o movimento espírita, a união das casas espíritas, que promove essa ajuda mútua entre as casas, né? A casa que está faltando palestrante, ou que tem pessoas que têm conhecimentos não muito fortalecidos em relação à mediunidade, à educação da mediunidade. Então, aquele que já tem um trabalho que está consolidado, não é que seja um trabalho melhor, é um trabalho que já está consolidado, que já está orientado de acordo com os diretrizes da FEB, que compartilhe esse conhecimento com aquele ou companheiro que ele está aprendendo, que ele está com deficiência, com todo o carinho, com toda a caridade, sem querer desprezar aquilo que os companheiros colocam. Continuando aqui, outro item também, vejam bem a importância de André Luiz nos colocar essa situação. Auxiliar as organizações espiritualistas ou as correntes filosóficas que ainda não recebem orientação genuinamente espírita, compreendendo, porém, que sua tarefa pessoal já está definida nas edificações da doutrina que abraça. O fruto não amadurece antes do tempo. Então, seguindo na linha de raciocínio de André Luiz, se nós conhecermos instituições de Umbanda, de Candomblé, ou mesmo protestantes, que nós tenhamos a possibilidade de ajudar, que o façamos, né? Então, por exemplo, aí me perdoem, eu estou hoje muito de compartilhar, né, as minhas experiências, mas creio que colaborará com esse estudo. Numa ocasião, uma senhora, uma pessoa que eu conheci, me convidou para ir no terreiro que ela frequentava. E aí ela falou assim, eu sou espírita, também sou espírita, só que eu sou espírita umbandista. Aí eu ofereci a ela para ela ir lá na nossa casa espírita, ela foi, ela falou assim, agora o senhor vai lá no meu terreiro. Aí eu fui. Aí cheguei lá, tinha um senhor que era um médium, né, era o pai de santo, o chefe do terreiro, que ele recebeu uma entidade. Aí a entidade me chamou para conversar, eu já fiquei meio assim, né, achando que ele vinha querer me dar conselho e tal, mas vejo a lucidez do companheiro desencarnado e falar assim, olha meu amigo, aqui, devido à condição das pessoas que aqui se encontram, eu tenho que me apresentar dessa forma, eu tenho que me apresentar de uma outra, com essa roupagem que você está vendo aqui, botar roupa branca, botar a guia no pescoço do médium, mas lá na sua casa espírita, eu me apresento de uma outra maneira. Eu também visito e trabalho com instituições espíritas e me apresento de outra maneira. Então, para verificarmos que no mundo espiritual não existe essas problemáticas que nós temos aqui no mundo material. Os espíritos, eles trabalham de comum acordo. Fechando aqui o nosso comentário, recordar a realidade de que o espiritismo não tem chefes humanos e de que nenhum de ceareiros do seu campo de multiformes atividades é imprescindível no cenário de suas realizações. Cristo, nosso divino orientador, não vive ausente. E aí, a última passagem, retirada de Mateus, capítulo 5, versículo 47, que fazeis de especial. Então, meus irmãos, fechando nosso comentário de hoje, é a humildade, né? É nós entendermos que nós não somos donos do centro, não somos imprescindíveis, que o centro não precisa de nós,
E nós então temos que fazer de especial o quê? Temos que procurar nos colocar à disposição dos amigos espirituais para podermos fazer um trabalho de qualidade nas nossas casas e principalmente mudar o nosso pensamento, nos tornando pessoas melhores, menos preconceituosas, menos exigentes com as atitudes do nosso próximo, para que possamos colaborar na regeneração do planeta. Então era esse o estudo de hoje. Que Jesus nos abençoe.